E aí, pessoal? Hoje vai ser a conversa com a Annelisa Barioni, que estuda osciladores de Kuramoto, que é uma parada que tem aplicação em neurociência. A Ana faz mestrado em física na Unicamp. Então, quando ela entrar aqui, a gente começa. Lembrando que dá para assistir as lives pelo YouTube também, e eu tô vendo de colocar as conversas no Spotify também. Deixa eu ver. E aí, Ana, E aí, tudo bom? Tá me ouvindo direitinho? tô te ouvindo super bem. Show. Então hoje fiz conversa com Annelisa Barioni, que faz mestrado em física na Unicamp e estuda os osciladores de Kuramoto, né, que tem aplicações em neurociência e tal, né? Exato. Na verdade, os osciladores de Kuramoto, eles têm aplicações em várias áreas. E na natureza, por exemplo, tem vários exemplos em que osciladores acoplados geram sincronização. Um dos mais famosos, assim, visualmente famosos, são grupos de, como é que chama? Firefly, vagalumes, que Ah, sim. eles começam a piscar, e até engraçado, tem um vídeo que eles estão em uma árvore, e é engraçado como localmente eles vão, né, é como se fosse ele é longo, então eles vão localmente sincronizando e depois eles começam a piscar todos juntos. É muito bacana. Você pode ver isso, por exemplo, uma plateia aplaudindo né, um anfiteatro aplaudindo, pedindo bis, eles começam a sincronizar as palmas. Então, isso Ah, acontece. é Pode sobre ser isso então. espontâneo ou não. Pode ser espontâneo ou Aham. não. Mas, desde que exista algum acoplamento entre os osciladores, pode haver sincronização. Pode crer. Então, tipo, é sobre essa ideia de tipo osciladores que estão oscilando em frequências diferentes e de repente começarem a oscilar todos juntos. Eles podem, inclusive, ter a mesma frequência, mas estar, por Uhum, exemplo, em fase diferente. Então, eles têm a mesma uhum, frequência, mas um começa um pouco antes, depois vem o outro. E aí existem condições, inclusive, para acontecer ou não a sincronização. Ou você pode ter uhum, realmente osciladores que têm frequências diferentes, têm fases diferentes, e aí eles oscilam. uhum. Pode crer. Tipo, então é um modelo bem geral, assim, que, sei lá, a dinâmica do modelo vai explicando a interação entre esses osciladores. Isso, como é que é o modelo? O modelo, na verdade, é bem simples, é uma equação diferencial, que ela é a seguinte, a variação da fase, ela é, bom, essencialmente, se o oscilador não está acoplado com nada, a oscilação, o θ-ponto, né, a variação do ângulo, é a própria frequência natural, certo? Quando Uhum, você acopla, você faz o seguinte, você soma um K, que é a intensidade de acoplamento, ou seja, esse cara, se for muito grande, aumenta o efeito do acoplamento, se ele for muito pequeno, ele diminui. E aí você põe um seno da fase do oscilador que você está menos a fase do outro oscilador. E aí o que acontece? Se o outro oscilador tiver mais rápido do que o seu, do que você pensando como eu um oscilador, se o outro oscilador tiver mais rápido, esse seno fica positivo, e aí é como se eu aumentasse um pouquinho a frequência natural dele. Se o outro oscilador está mais devagar, vai ter um seno de um ângulo negativo, como esse ângulo é pequeno, vai ser um termo negativo, eu vou diminuir um pouquinho a frequência. Então, o que o modelo de Kuramoto faz é, bom, se você tem acoplamento, os osciladores que estão mais rápido
aceleram os que estão mais devagar e os que estão mais devagar retardam os que estão mais rápido. E aí por isso que existe essa tendência à sincronização. Pode crer. Tipo, naturalmente, se for resolver o modelo, o que acontece vai ser que eles vão começar a Eles vão oscilar. chegar no meio termo. Só que aí que tá a brincadeira. Porque existem condições, ou seja, essa intensidade de acoplamento ela é crucial, porque se ela for muito pequena, bom, claramente se ela for zero, você não tem atraso nem adiantamento nenhum. Quer dizer, o cara que está multiplicando o seno for zero, vai ser a equação de frequência natural, ele vai oscilar do jeito que ele oscilaria se ele tivesse solto no universo. Mas, se você começa a aumentar, é muito engraçado, porque se você começa a aumentar a partir do zero e você tiver osciladores em 2 dimensões, ou seja, que tem só um ângulo de oscilação, você vai aumentando essa constante, essa intensidade, e você não vê sincronização nenhuma. Parece que está todo mundo na sua, como se nada tivesse acontecendo. Aí, de repente, chega numa intensidade que eles chamam de intensidade crítica, e aí nessa intensidade aí começa a haver um acoplamento, começa a haver uma sincronização, e aí os osciladores começam realmente a entrar em consenso. Então é muito engraçado. E já dando spoiler, para 3 dimensões é diferente, não tem essa constante crítica. Quando o acoplamento deixa de ser zero, já começa a ter sincronização de fato. Então isso é muito interessante. Tipo assim, tipo assim, se em 3 dimensões, para qualquer valor de K, tu já tem essa coisa de sincronização, é meio que um pulo. É um pulo, tipo, sei lá, como é que se fala? Um pulo discreto Descontínuo? de comportamento, descontínuo, né? Exato, é o que a gente chama, né? E aí, mais do que isso, já existem trabalhos que falam o seguinte: para toda dimensão par, você tem um comportamento igual da dimensão 2. Quer dizer, você vai aumentando o seu acoplamento, sua intensidade de acoplamento, não acontece nada, e aí chega num K crítico que começa a sincronizar. E é contínuo. Transição de fase contínua. Para toda dimensão ímpar, acontece o que acontece na dimensão 3. Ou seja, o K menor que zero claramente não sincroniza, não tem tendência de sincronização. Mas quando sua intensidade de acoplamento chega no zero, ela dá um salto e você consegue, inclusive, calcular onde vai começar a sincronizar. Tipo, com quanto de sincronização você já começa. Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, na dimensão 3, quando seu acoplamento deixa de ser zero, você já começa com um grau de sincronização de 50%. No equilíbrio, né? Você solta o seu sistema vai evoluir até chegar em mais ou menos 50% de osciladores sincronizados, né? 50% de sincronia. Mas aí, tipo, quando tu fala dimensão, tentando visualizar, assim, é tipo Legal. dimensão espacial mesmo? Tipo assim, por exemplo, uma mola, sei lá, a gente imagina que ela só oscila numa dimensão. Aí se fosse 2 dimensões, ela poderia, tipo, oscilar e girar num plano, esse tipo de visualização, assim? Qual que é a melhor forma de pensar, né? Pensa num pêndulo. Um pêndulo, ele oscila com ângulo, variando um único ângulo, que é o ângulo θ. Quando você aumenta uma dimensão, é como se você... de fato, literalmente colocar mais um ângulo nessa oscilação. Então, você pode oscilar não só nesse ângulo, mas você tem uma oscilação, tipo, em 2 ângulos. E aí, inclusive, você pode estender isso para mais dimensões, e isso fez parte do meu trabalho. Assim, a gente conseguiu realmente estender a teoria todinha. Pode crer. Entender o comportamento para qualquer dimensionalidade, assim, tipo... Qualquer dimensionalidade. E pasme, olha que legal, a gente descobriu isso recentemente, assim. A gente estendeu toda a teoria para qualquer dimensão e toda a dinâmica, todas as equações de movimento, tudo fica igual para qualquer dimensão. Todo o desenvolvimento para você chegar nas equações de movimento depende exclusivamente de que dimensão você está. Mas a hora que você
chega nas equações que determinam como o seu sistema se comporta ao longo do tempo, some qualquer dependência com a dimensão. É aquela equação que determina e ponto. Isso é muito legal. Pode crer. Sim, isso é interessante, mas tipo assim, por exemplo, tu falou que tem uma diferença entre as dimensões, por exemplo, se a dimensão é par ou ímpar, né? Sim. No caso, mas aí no caso, quando tu fala de, sei lá, o comportamento ser igual em todas as dimensões, sei lá, dado uma constante de acoplamento fixa, por exemplo, tipo, Então, como que a gente faz isso, né? A gente trabalha pensando numa distribuição de osciladores que tende ao infinito. Então, o que que acontece? Bom, se a gente tem ângulos, a gente coloca todo mundo numa esfera. Tudo bem? Uma esfera da dimensão que você está. aham. E aí, esses ângulos de oscilação, eles vão estar expressos na posição que eu estou na esfera. É isso que vai me determinar vai me descrever o oscilador, certo? Tipo assim, posso pensar assim, uma hiperesfera, tipo assim, uma esfera em, sei lá, 5, 6, 7 dimensões, um negócio assim. Exatamente, exatamente. Só para você descrever os ângulos de oscilação, mas não que os osciladores de Tá. fato estejam distribuídos na esfera. Sim, sim. Mas aí você começa com uma distribuição dos seus osciladores. Então, essa distribuição, F, por exemplo, vai te dizer no instante T quantos osciladores você tem com a frequência ômega no ângulo θ, φ, dependendo de qual dimensão que você está, você dá o número de ângulos que você tem. E aí, o que a gente faz é falar assim, vamos supor que essa distribuição tem um formato. A gente propõe que ela é uma fração e a gente deixa alguns parâmetros para variar, certo? E aí que entra a dinâmica, porque a gente descobre a dinâmica dessa distribuição. Na verdade, esse é o grande trabalho que a gente fez. A gente descobre a dinâmica dos parâmetros, e aí, com a dinâmica dos parâmetros, então a gente descobre a dinâmica dessa distribuição, e o que é, no fim das contas, o que é a sincronização? A sincronização é simplesmente você pegar a média de todos os. Pensa que cada oscilador pode ser um vetorzinho na esfera, porque eu só preciso saber em qual ângulo ele está, quais ângulos ele está. Então, o que eu preciso fazer, no fim das contas, para saber se está todo mundo igual, é fazer uma média. E aí, se essa média. Uhum. Pensa, se tiver todo mundo igualmente distribuído, você pega vetor aqui, vai cancelar todo mundo, vai ficar com uma Ah, sim, coisa sim. vai ficar com uma coisa próxima de zero. Agora, se tiver todo mundo aglomeradinho ali, você vai ter um módulo maior naquela direção. Então, o que determina se está sincronizado ou não é exatamente o módulo dessa média. Saquei. E aí, e o Tipo, módulo dessa média é exatamente você integrar o R, né? O R da esfera, nessa distribuição. Então, se eu descobrir a dinâmica da distribuição, pronto, eu consegui a dinâmica. E eu souber, é claro, a relação, mas a relação é essa mesma, é integral, né? Do R com a distribuição. Pronto, eu sei como que o meu parâmetro de ordem, né? Que é essa média, que é quem me diz quão ordenado estão os osciladores, como que eles evoluem durante o tempo. E aí a gente consegue, inclusive, fazer simulação, ter os videozinhos dos pontinhos na esfera, começando todos distribuídos, assim, espalhadinhos, eles vão colapsando, assim, para um pontinho. pode crer, sempre tende a aumentar, tipo assim, a eles ficarem sincronizados e, portanto, aumentar essa média. Exatamente. É claro, depende, de novo, da sua intensidade de acoplamento. Se a sua intensidade for um pouquinho maior que zero, o que vai acontecer? Esse módulo vai ficar. Você pode deixar rodando seu programa lá um tempão e ele vai estabilizar em mais ou menos meio. Então, esse módulo aí, ele não vai ser tão grande. Vai ter um aglomerado, mas ele não vai estar, tipo, não vai ser um ponto, ele vai ser uma mancha na sua esfera. Vai estar ali. Uhum.
Agora, se você começa a aumentar a intensidade de acoplamento, aí, meu, começa... Tem alguns programas que, inclusive, vai muito rápido, assim, começa tudo espalhado, de repente, vum, vira um ponto e acabou. Ele fica lá rodando e tá lá o ponto, sem... Pode Estabiliza crer. muito rápido. Imagino, é um estado de equilíbrio. Tipo, uma vez que sincronizou os osciladores, tipo, eles vão ficar sincronizados para sempre na solução ali. Para sempre, né? Porque aí o seu termo de acoplamento lá vai ser sempre zero e as frequências vão se manter a frequência de equilíbrio. Né? Porque Ah, não sim. vai ter atraso entre os caras para você ter mudança na dinâmica. Uhum. Aí, tipo assim, se eu for pensar em exemplos, sei lá, tipo assim, exemplos que a gente consegue visualizar, que nem você falou dos Da vagalumes lá. neurociência. Então, pensando em ir para esse caminho, tipo, imagino que tu estudar osciladores em dimensões muito altas, tipo, em dimensões quaisquer, vai ter então uma aplicação justamente em algum aspecto de neurociência, alguma coisa. Sim, e é legal, agora falando mais na prática, né, de neurociência e tudo mais, como que isso se aplica, né? O nosso cérebro nada mais é do que um bando de osciladores. Porque os neurônios, eles funcionam emitindo ondas eletromagnéticas, e ondas eletromagnéticas são oscilações. Então, os neurônios são osciladores. E eu lembro, quando eu entrei na sala do meu orientador pela primeira vez, ele me contou desse projeto, ele me contou a história do vagalume. Foi o primeiro exemplo que ele me deu. E aí, eu não sei se vocês conhecem, mas na Unicamp a gente tem eu fiz um curso que chama Cursão. No Cursão você entra, aí você faz um monte de matéria de cálculo, de física básica e tal. E aí depois de 3 semestres você decide se você quer, tipo, matemática pura, física aplicada, Ah, pode crer. matemática aplicada, enfim. E aí, no primeiro semestre, você tem um monte de palestras sobre todas as possibilidades de carreira que você pode seguir. E eu lembrei, entre essas opções tem física médica. E eu lembrei de uma palestra de um rapaz, eu não sei se você conhece o Rickson. Rickson é uma baita referência em neurofísica. E ele Pode crer. estava contando como que acontece um ataque epiléptico. E o ataque epiléptico nada mais assim, é simplesmente a sincronização dos pulsos nervosos. Então, de repente, os seus neurônios começam todos a oscilar na mesma frequência e essa frequência vai sendo amplificada e aí, pronto, você dá um tilt no cérebro, você tem um ataque epiléptico. Não Assim, sabia você disso. estudar a sincronização, você pode evitar. É óbvio que a sincronização não tem só esse efeito. Ele tem, na verdade, estão muito maiores os efeitos positivos. Aqui foi a primeira coisa que eu lembrei quando ele falou. E eu falei, nossa, isso tem a ver com ataque epilético? Ele falou, nossa, sim. E aplicar isso a redes neurais é uma das maiores aplicações, é uma das coisas mais importantes dessa área. Eu falei, putz, que legal, então eu quero estudar isso. Por isso que eu fui realmente fazer mestrado com ele. E, Pode crer. e assim, mas áreas de atenção, áreas de reconhecimento de padrões também dependem muito de sincronização. É óbvio que o nosso cérebro, ele não é um compêndio de neurônios acoplados todos entre si. Ele é uma rede. Então, existem Uhum. alguns módulos, né, alguns concentrados. E aí, quando a gente fez as nossas simulações, a gente simulou com esses agrupamentos, sabe? Para ver como que acontecia a sincronização se não tivesse todo mundo acoplado com todo mundo, mas tivesse um grupinho mais acoplado entre si. E uma outra coisa legal é o seguinte, como que pode acontecer, o que pode desencadear, então, um ataque epiléptico, por exemplo, ou algo assim? Acontece que um estímulo externo muito forte pode desencadear isso. Por quê? E Uhum. aí tá outra vertente do nosso trabalho que a gente não deu tanta importância porque a gente conseguiu fazer essa extensão para N dimensões, mas a gente teve bastante trabalhos nesse sentido, que é o seguinte. Te falei que o modelo de Kuramoto tinha, então, a frequência natural, o termo que faz ele atrasar ou acelerar de acordo com os outros osciladores em volta dele, né, acoplados a ele, mas pode Uhum. ter também um cara oscilando
vindo de fora. Não dos osciladores, vindo de fora. Ah, sim, sim. E aí ele Que tem que. seria tipo assim, o estímulo externo, por exemplo. Seria exatamente o estímulo externo. E aí os seus osciladores eles vão ficar confusos, digamos assim, e eles vão ter que decidir com quem que eles vão sincronizar. Se eles vão sincronizar entre si ou vão sincronizar com o estímulo externo. E aí a gente começou a fazer um monte de simulação com, por exemplo, 3 módulos, assim, 3 conjuntinhos aglomerados. E aí a gente ia variando essa relação entre o K, que é o acoplamento entre os osciladores, e o F, que é essa força, esse estímulo externo. E ver o Uhum. que acontecia. E é muito legal, porque às vezes ele, dependendo da intensidade, ele sincroniza com o estímulo externo e todo mundo. E aí, por exemplo, geraria um ataque epilético. E Pode aí, por crer. exemplo, um grupão, um módulo maior, sincroniza, ele puxa todo mundo, sabe? Sim, tipo assim, sincroniza com o estímulo externo e sincroniza com. E depois disso sincroniza com Ao seus mesmo vizinhos, vamos tempo, dizer, cara. Ao ao mesmo tempo. mesmo tempo. Isso é muito legal, porque tem um trade-off, né? Você tem que ver, porque assim, se você diminui muito o acoplamento entre eles não vão sincronizar com o termo externo, porque eles precisam um puxar o outro para eles sincronizarem. Então não Ah, adianta, pode tipo, crer. teve um programa que eu falei assim, meu, vou chutar o pau da barraca, vou meter o estímulo externo lá em cima. Aí eu mostrei pro meu orientador e falei, caramba, esse aqui não sincronizou. Falei assim, meu, acho que por mais que os dois sejam altos, o seu acoplamento interno, digamos assim, tá quase desprezível. Então, ninguém vai puxar ninguém. Vai todo mundo ficar meio confuso e Sim. falar, ah, vamos cada um por si, digamos assim. E aí imagino que o comportamento tu vai, tipo assim, fazendo simulações, tu pode ir criando um mapinha, tipo, da relação que tem, tipo assim, o que acontece vai depender da intensidade do estímulo externo, intensidade do acoplamento entre os neurônios, o modo como eles são agrupados, imagina, tipo, Exato, exato. Uma coisa que eu observei é assim, a gente não fez um estudo 100% preciso nesse sentido, mas eu creio que logo, em breve, a gente vai tentar se aprofundar nisso. Mas, por exemplo, se a gente pega uma rede de 3 módulos, e aí tem um módulo muito grande, muito denso, e 2 menores, mas bem menos densos, ou seja, módulos menores e com menos conexões entre si. Se existe um estímulo externo só atuando naquele aglomerado maior e puxando, fazendo com que esse aglomerado maior sincronize com o estímulo externo, a tendência de você fazer a rede inteira, os 3 módulos, sincronizarem com aquele estímulo externo é muito grande. Assim, a gente uhum, percebeu fazendo algumas simulações. É óbvio que precisaria fazer várias simulações, variando bem pouquinho, né? Por isso que eu tô falando que não é 100% confiável. É uma intuição que as simulações deixaram na gente. Mas o que, que uhum. isso poderia ter como, por exemplo, como aspectos ou como efeitos na prática? Que se você tem pessoas que têm regiões do cérebro que são muito mais densas, muito mais intensamente acopladas, e outras regiões com uma densidade menor, pode acontecer que se essa área densa for muito estimulada, você gere uma sincronização geral, assim, né? Uma sincronização conjunta das áreas do cérebro, de algumas áreas mais próximas. Isso é perigoso. Então, é interessante você estudar, tipo assim, a anatomia cerebral e tentar, por exemplo, evitar ou tentar já prever quais são as situações que podem desencadear um possível ataque epilético ou coisas Sim. assim. Tem a área, o estudo de atenção e concentração também depende bastante desses fenômenos. Então, são áreas que ainda tem muito a ser desenvolvido e com grande impacto científico. Mas, Sim, assim, um modelo de imagino que, Kuramoto, pode falar. não, eu só ia dizer, imagino que tipo assim, a neurociência é uma área, tipo, relativamente nova, né? Imagino que, tipo, ainda tem muito a se descobrir sobre, sei lá, esses, sei lá, padrões dos neurônios, enfim. A E aí esse neurociência trabalho vai nesse sentido.
Vai, assim, a neurociência, ela não é só nova, como ela é muito misteriosa, assim, é muito difícil você estudar. Eles estão desenvolvendo, assim, o tanto de gente que tem pesquisando essas coisas e com poucos progressos, assim, não poucos progressos, mas progressos de pouquinho em pouquinho, é gigante, é gigante. E assim, eu fui ver a capacidade computacional para você. Eu cheguei a simular uma rede neural real. A rede neural Hum. real que eu consegui simular é de uma bactéria, assim, quase que primordial. Porque uma rede neural de um camundongo ou de um ser humano, uma rede mais complexa, é quase que computação, é quase que não, eu posso até dizer que é computacionalmente inviável. Uma rede cerebral Aham. humana é computacionalmente inviável de você simular. E aí o que eu ia comentar é que o modelo de Kuramoto, para ajudar, assim, ainda é um modelo simplificado, assim, não é um modelo que Uhum. considera um monte de fatores biológicos e de, putz, qual é a camada de bainha de mielina que tem e tal. Que não leva isso em consideração. É um modelo simplificado. É claro que pode nos dar boas intuições, bons resultados, nos Sim, ajudar sim, muito no desenvolvimento. E ainda assim, com o modelo simplificado, é bastante restrito. sim. Imagino que daí, tipo assim, uma coisa é entender como funciona para redes neurais menores, ver o que acontece nesse caso para poder, tipo, ir fazendo, sei lá, conjecturas e tentando entender, prever que tipo de comportamento vai ter na rede neural, tipo, Sim, do ser humano. sim, Imagino. exatamente. E uma coisa legal do nosso trabalho, que eu, pelo menos, fiquei bastante contente de ter acontecido, foi que, bom, na verdade, para esse desenvolvimento matemático das equações e tudo mais, lembra que eu falei da esfera, né, de representar os osciladores na esfera por causa dos ângulos onde eles têm liberdade para oscilar. Uhum. Então, para a gente fazer essas contas, a gente usou muito a rodo, assim, propriedade de harmônicos esféricos, expansão em harmônicos esféricos, em 2D, expansão em Fourier e tal, propriedade, ortogonalidade das exponenciais e tudo mais. Aí a gente foi estender, e aí a gente percebeu, assim, eu não encontrei na literatura os harmônicos esféricos e as propriedades que eu precisava em dimensões maiores. E aí Aham. eu tive que desenvolver do zero, assim. E Cara, que massa. a gente realmente achou, e aí então a gente completou a nossa tese de que tudo é igual para qualquer dimensão, né? Foi com isso que a gente fechou, amarrou tudo e falou, bom, agora sim a gente sabe que toda dinâmica em qualquer dimensão, ela independe da dimensão em si. Óbvio, todas as contas e tudo vai depender, mas a dinâmica não. Uhum. E o fato de ter desenvolvido essa teoria matemática assim por trás, para a gente chegar no que a gente precisava chegar, é muito interessante, porque você abre caminho para a resolução de problemas bizarros, digamos assim, porque tipo, o que acontece é a nossa equação diferencial da dinâmica temporal não dá para ser resolvida analiticamente. Ela é completamente não linear, completamente assim, não tente, não. Então qual que é a solução? Meu, joga uma série aí e tenta resolver a série. E isso é legal, Sim. você ter um aparato matemático para você, quando alguém encontrar uma equação diferencial em dimensões altas que você não consegue resolver e precisa usar série, agora eu sei qual série que eu tenho que usar. Eu tenho que usar a série de harmônicos esféricos Sim. Você naquela tem dimensão que ideia. eu tô. Tipo, vocês descobriram isso por simulações, então vocês têm, tipo, é isso, né? Então vocês Os têm, harmônicos imagino, esféricos? é, Não, isso aí foi matemática, foi matemática analítico. na veia. Pode crer, pode crer. Que massa. Foram umas páginas de contas que espero E que se tornem um artigo em breve. sim, sim. Tipo, uma dúvida que eu fiquei em questão, tipo assim, ao modelo de Kuramoto para fazer o modelo então dos neurônios. Tipo assim,
cada neurônio seria um oscilador, por exemplo, e aí o que oscila seria, sei lá, sinal elétrico, por exemplo, Exatamente, são os pulsos, as oscilações são os pulsos nervosos em cada neurônio. em cada neurônio. E aí, tipo, você tem ideia quantos, por exemplo, se fosse para modelar o cérebro humano, quantos neurônios mais ou menos você precisa, ou quantos neurônios a gente tem? Nossa, o cérebro, eu acho que nossa, é muito grande a ordem de grandeza de neurônios. Eu vou chutar aqui, eu não tenho certeza, mas é lá para a ordem de 10 a 10 a 8. É um É negócio muita coisa. absurdo. Hoje a gente faz com 10, a gente já fez com 10 a quarta. Mas assim, cada vez que você Hum. aumenta um expoente, você multiplica por 10. Então você fala, putz, a complexidade computacional vai à loucura, assim, Sim. se aumentar uma ordem de grandeza. E tipo assim, o, o número de neurônios não está associado à dimensionalidade dos osciladores, né? Não. O que determina a dimensionalidade dos osciladores é a liberdade de oscilação que eles têm. Em Uhum. quantos ângulos eles podem oscilar. E aí o que acontece? O modelo de Kuramoto ele é um conjunto de N equações que determina a dinâmica de cada oscilador. Então, se você tem 1000 osciladores, você vai ter 1000 equações diferenciais acopladas, e aí você vai ter que resolver cada equação diferencial e ficar resolvendo passo a passo até você chegar no equilíbrio. E é isso. Até tem uma pergunta aqui: como são feitas as simulações? É isso, você joga lá as N equações de Kuramoto, né, para N osciladores vai ter N equações diferenciais, e você vai ter que rodar um programa, né, uma rotina que resolve equações diferenciais acopladas. Então, Sim. fica lá, e o nosso modelo, né, nosso trabalho, ele propõe uma forma muito mais rápida, que aí você não precisa resolver cada um. Lembra, eu te falei que você determina a dinâmica da distribuição, e a distribuição te dá exatamente o que você queria lá do parâmetro de ordem. Então você sabe em todo momento como que está o seu grau de organização. Você não precisa saber onde que está cada oscilador. Você precisa saber onde que está o O geral. geral, a média. Uhum. Ele perguntou aqui também, vocês usam quais linguagens de programação e quais ferramentas? Sim, eu usei o Python. O Python Ah, demorava bastante. Aí meu orientador ele pegou e traduziu para Fortran. Fortran é uma linguagem que a geração dele usava, a nossa geração já não usa mais. Por outro lado, o que o meu programa fazia em meia hora, 40 minutos, o dele fazia em segundos. Então as linguagens são essas, as pode vantagens crer. são essas. Mas o Python já tem um monte de rotina pronta. Assim, eu colocava lá, resolver, jogava as N equações lá e ele resolvia. Demorava um Sim, século? Demorava. Fazia imagem, fazia videozinho, ó, lindo. Mas o Fortran, cara, na questão de velocidade, não tem comparação, não tem competição, não. pode crer. Agora eu tava pensando, Python é tipo a linguagem boomer, a linguagem da juventude. É, é a gíria. É. O Carlos perguntou, existe alguma relação dos neurônios que ela trabalha com aqueles das redes neurais que se usam em deep learning? Então, na verdade, o que eu estudo não é exatamente o deep learning. O deep learning é como cada oscilador reage a uma nova informação, por exemplo. O que o modelo de Kuramoto faz, o que o meu trabalho, a gente faz no nosso trabalho, é estudar como os neurônios se comportam em grupo. É basicamente isso. É como que um grupo de neurônios se comporta nas interações entre si e nas interações com estímulos externos. Não exatamente como que ele lida com novas informações, com novas rotinas de processamento. Então, o Deep Learning, inclusive,
tem matérias na computação que são bastante voltadas para isso, né? Como que essas redes, como que os neurônios, eles se adaptam a novas rotinas de processamento, novas formas de atuar, dependendo de qual hormônio, de qual contexto biológico envolve eles. Mas o modelo de Kunamoto ele se restringe ao comportamento de grupo. Pode crer. É tipo assim, a dinâmica do negócio. Exato, Não exato. tanto informação. Pode crer. É, O, o, é, tem mais uma pergunta pode falar. aqui do É, Oliveschi, né? Ele fala isso. do Monte Carlo. Sim, a gente usa Monte Carlo. Mas como que a gente usa o Monte Carlo? Bom, a gente tem então a nossa distribuição de osciladores na esfera. E aí, então, só relembrando, a gente determina a dinâmica dos parâmetros dessa função de distribuição, de densidade. E aí, com a dinâmica dos parâmetros, então eu tenho a função eu tenho a dinâmica da densidade, mas agora falta eu, então, associar essa função com o parâmetro de ordem. E aí, eu preciso fazer um sorteio das frequências naturais, porque olha que coisa, cada oscilador ele vai ter uma frequência natural, ou seja, o que é a frequência natural? É a frequência que, se eu soltasse aquele oscilador lá na natureza, sem ninguém perto dele, ele vai oscilar com aquela frequência e boa. Se ninguém mexer nele, ele vai ficar lá oscilando. E aí sim, Oliver, a gente precisa do Monte Carlo para fazer esse sorteio das frequências naturais e para fazer as integrais e tudo mais. Então, a gente usa o Monte Carlo para isso. É, o- tipo assim, a frequência natural de cada oscilador, a princípio é diferente. Imagino. A Tanto princípio é que aí diferente. faz sentido falar em eles se acoplarem e tal. Mas faz Ou. sentido falar de acoplamento, mesmo se as frequências forem todas iguais. Então, pode, como eu disse, pode ser que você tenha um monte de osciladores com a mesma frequência, mas cada um numa fase. Então, pode ser, inclusive, pensa, né? O mais simples que eu consigo reproduzir com os meus dedos é fazer assim, ó, eles estão sincronizando com a mesma frequência, mas eles não estão em fase. Mas podia ser, sei Certo. lá, uma coisa muito louca. Inclusive, eu fiz Aham. essa representação, porque tem um exemplo bastante legal, que não dá para compartilhar a tela nem nada, mas qualquer hora que vocês entrarem no YouTube, por exemplo, e procurarem Synchronization of Metronomes, ou sincronização de metrônomos, vocês vão encontrar videozinhos, é muito, muito bacana. Pega 2 metrônomos, não precisa de muito não, pega 2 metrônomos. Não precisa estar na mesma frequência, mas pode estar. Aí você solta Aqueles mecânicos, né? mecânicos, isso, aquele que você põe o pezinho lá e solta, faz tec-tec pra lá e pra cá. Aí, você põe ele na mesa, assim, ó, e solta. Opa, que eu mexi no fio aqui. Você põe ele na mesa e começa, e solta um, aí depois espera um pouquinho e solta o outro, né, pra eles ficarem bagunçados. E aí é muito simples de fazer isso, assim, qualquer um pode fazer em casa, só precisa ter um metrônomo, né? Que eu descobri hoje, a gente estava pensando em fazer um experimento mecânico, né? Um experimento real, para deixar de ser um pouco tão teórico, Aham. viajar na maionese em muitas dimensões. A gente falou, não, vamos tentar fazer um experimento. Metrônomos não são baratos, descobri isso hoje. Enfim, mas você pode fazer em casa se você tiver mais que um metrônomo. Então você usa por exemplo, 2 metrônomos, coloca numa plaquinha, numa madeirazinha, e põe, por exemplo, se você deixar os dois na mesa parado, eles vão continuar, cada um na sua frequência, cada um na sua fase, e ninguém tira eles de lá. Agora, se você colocar os dois numa mesma tabuazinha e. Alô, Usou por um tempinho. Voltei. voltou. Tá, então deixa eu só retomar. Então, se você pega esses 2 osciladores, coloca numa mesinha assim e coloca 2 latinhas embaixo, ou seja, você permite que a base dos metrônomos possa oscilar, pronto, você acoplou os dois. Porque agora
a oscilação deles interfere na oscilação da latinha, e a oscilação da latinha interfere no outro. E aí acontece que é muito louco e é rápido, assim, vocês pode entrar depois no YouTube, põe sincronização de metrônomos, tem vídeos de assim 1 minuto, já sincroniza. Tem vídeos, eu acho que, bom, tem vídeos que tem tipo assim 50 osciladores, né, 50 metrônomos e os bichinhos sincronizam. É impressionante. Eles começam a sincronizar em grupo, aí alguns sincronizam, né, com a antifase, né, como eu fiz Aham. aqui, mas eles vão evoluindo e fica todo mundo assim, é lindo de ver, né, a gente adora padrão, né, a gente adora simetria, então fica todo mundo assim, ó, é impressionante. Pode crer. Tipo, e aí sei lá, imagina esses 50 metrônomos já começa a visualizar como seria para, sei lá, para os neurônios sincronizando, porque os neurônios É, são muito mais do que um, né? Muito mais exato, do e que eles têm dois, sei muito lá. mais que uma conexão, né, eles são Sim. tridimensionais em primeiro lugar, né, e é isso que é legal, porque, por exemplo, esse problema de oscilador, do modelo de Kuromoto em 3 dimensões e com força externa, não está completamente resolvido. Para 2 dimensões com força externa, está resolvido. Inclusive, você comentou do Strogatz, foi o Strogatz que Uhum. resolveu. E Ah, eles encontram 5 diagramas de fase que pode acontecer nessa brincadeira de eles terem que escolher se eles sincronizam entre si ou sincronizam com o estímulo externo. Existem tipo cinco comportamentos do diagrama de fase que podem acontecer. Ah, aqui tem um equilíbrio estável, aqui tem um equilíbrio instável, aqui tem uma transição de fase. E é muito legal. Agora, para 3 dimensões, a gente ainda não se aventurou tanto. A gente já sabe qual que é a dinâmica, a gente consegue achar a dinâmica, mas a gente ainda não conseguiu desenhar todos os diagramas de uhum. fase para Tipo assim, estímulos externos. isso olha, tipo assim, fala resolver é olhando para resolver cada oscilador especificamente. Tipo, o que vocês estavam fazendo ali pro caso de dimensão qualquer era olhar para uma distribuição ao invés de olhar Isso, é. para E cada aí a gente oscilador. já sabe como que funciona a dinâmica da distribuição quando tem uma força externa. Qual que é o fator limitante, né? O fator limitante não, mas o que dificulta, né, as contas. É que você tem que dar para essa, né, nessa densidade, você tem também uma distribuição de frequências naturais. Então, a distribuição que é mais fácil, aí você resolve qualquer coisa, você resolve com força externa, sem força externa, analiticamente, sem precisar de simulação, sem precisar de computador, é a delta. Ou seja, que é exatamente o que você estava falando. Ah, todo mundo começa na mesma frequência, só com as fases diferentes. Aí está resolvido, porque aí tudo fica muito simples, mas se você começa a pegar distribuições mais complicadas, né, diferentes da delta, um pouquinho diferente. Aí você começa a ter problemas na relação entre a distribuição e o parâmetro de ordem. Essa relação fica comprometida, porque a distribuição das frequências naturais vai entrar de cara ali nessa integral. Ela complica a integral de uma forma que às vezes a gente não consegue ainda muito bem lidar. O Carlson fez uma outra pergunta. Tipo, no final, quais são as quantidades físicas que vocês estão interessados? Por que, por que elas e o que concluem? Certo, tá. Então, pronto. Então, quais são as quantidades físicas que a gente está interessado? A suprema quantidade física que a gente está interessado é o parâmetro de ordem. O parâmetro de ordem, que é a média lá dos ângulos, das posições dos osciladores na esfera, é o cara que vai me dizer se eu tenho sincronização ou não. E aí isso a gente pode interpretar em vários contextos. É aí que está a brincadeira, né? Você pode interpretar isso numa rede espalhada, numa rede muito densa, numa rede que tem... O modelo de Kuromoto em si, ele foi composto, né? Ele foi pensado, ele foi formulado
como se cada oscilador tivesse conectado com todos os outros. Aí depois eles falam assim, e se a gente colocar uma rede aqui? E se nem todos os osciladores estiverem acoplados com todo mundo? E se tiverem acoplamentos? E se tiverem mais fortes? O acoplamento entre o I, o 1 e o 5 é muito mais forte do que o acoplamento entre o 1 e o 7, por exemplo. E aí você brinca com isso e vê como que esse parâmetro de ordem se comporta em função do tempo. Isso que é a grande brincadeira. Como que funciona se você tiver 3 módulos, que foi uma pergunta que a gente fez e tentou responder. Sincroniza cada grupo e aí depois sincroniza os 3, ou não, ou só fica os 3 grupos, cada um por si, dependendo de quantas conexões. Então, a grande quantidade física que a gente quer ver é o parâmetro de ordem. E assim, pode ser em função do tempo, e pode ser já no equilíbrio, mas em função, por exemplo, da intensidade do acoplamento. Então, como é que fica a sincronização, o grau de sincronização do seu sistema, conforme eu vou aumentando ou diminuindo a intensidade de acoplamento. Então, essas são os nossos interesses, e aí ele perguntou por quê, né? Acho que já está mais ou menos aí implícito, mas é porque você vê como que sua rede se comporta, reage em grupo e a estímulos externos, por exemplo, a interconexões entre si. Então, é isso que importa, e é isso que determina a dinâmica, por exemplo, de áreas do cérebro, de conjuntos de vagalumes, de vários... Sabe, eu tava vendo... Aliás, inclusive, acho que um TED Talks do Strogatz, que ele fala de como é que chama? Quando os pássaros fazem aquelas viagens do norte para o sul, que eles têm um padrão de sincronização do bater das asas, isso, né? Porque eles voam em grandes grupos. E aí, por mais que eles estejam longe, cada um tá vendo quem está na frente, tá? E isso é até uma coisa biológica, se não me engano. Não é tipo assim, ele vê e ele copia. É uma coisa meio que biológica para você gastar menos energia. Né? Então, tá presente em muitas situações da natureza. Pode crer. Agora eu tava pensando, agora que tu falou dos pássaros migrando, eu comecei a pensar, tem o movimento das pessoas também, sei lá, nas cidades, por exemplo, tipo, as pessoas se deslocam todo dia, sei lá, pro trabalho e pra casa, sei lá. Também, de certa forma, elas estão sincronizadas. Sim, sim. É que essa é uma sincronização, digamos assim, espontânea. Não espontânea, mas no sentido de que você tem uma consciência, uma sincronização consciente. Que nem eu falei, por exemplo, do aplauso, que aí você quer pedir bis, então todo mundo começa a aplaudir ao mesmo tempo. É uma coisa consciente. Se ninguém falar, putz, eu quero bis, a gente, cada um bate palma na sua frequência natural, uns batem mais rápido, outros batem mais devagar, né? Uns estão com sono, dormiram durante a apresentação e batem mais devagar, outros estão muito animados e batem mais rápido. Mas se tiver um grupinho que começar a bater junto e a galera falar, putz, legal, vamos bater junto para pedir bis, cara, sincroniza muito rápido. Muito, muito rápido. Uhum. Mas é consciente, é consciente. É toda uma questão de, tipo assim, quando é que tu pode entender que a sincronização, ela vem de alguma, sei lá, tipo, para usar o modelo de Kuramoto, então é quando a sincronização vem de uma forma natural, vamos, sei lá, por um acoplamento. Que no caso do metrônomo que você estava falando, tipo, acoplamento pode dar um sentido físico para o acoplamento, né? Tipo assim, eles estão interagindo porque os dois estão sobre a mesma madeira, enfim, alguma coisa assim. Por exemplo, o que acontece ali nesse caso do metrônomo é a oscilação do pauzinho ali, do ferrinho, ele faz com que a rodinha ali, que são as latinhas, também balancem. E aí elas balançando vai também interferir na oscilação do outro metrônomo que está ali, e a oscilação daquele outro metrônomo interfere nas rodinhas. Então é esse o acoplamento, e é de forma que o mais lento acelera o mais rápido, o mais rápido acelera o mais lento para o mais rápido, né? Vai desacelerando.
no caso dos neurônios, existe alguma explicação física também, ou alguma explicação do porquê que eles estão acoplados? Eles estão acoplados pelos axônios, né? É o mais simples de explicar. E aí o que acontece? Um neurônio, o núcleo ali do neurônio emite lá o pulso nervoso, que é uma oscilação, vai chegar no outro, aquela oscilação Ah, vai sim. se replicar, e esse é o acoplamento, né? Então, às vezes putz, tem dois axônios terminando no mesmo neurônio, cada um manda uma frequência de oscilação diferente. Como que isso interfere naquele que está recebendo os dois ao mesmo tempo? São coisas desse tipo que vão determinar o acoplamento e a Pode crer. sincronização de todo mundo. Legal. É um negócio já, tipo, imagino que, entre aspas, assim, a mecânica dos neurônios é um negócio bem entendido, sei lá, na biologia, enfim. Ou, não Olha, sei. é o que eu te falei, assim, o modelo de Kuramoto é um modelo bem simplificado. Porque, assim, vamos combinar que os neurônios são caras biológicos, assim, tem um monte aí, putz, entra hormônio, entra uma proteína lá e bagunça todo mundo. Então não é tão simples assim. Não sei, eu não Uhum. diria para você, eu não tenho esse conhecimento biológico de redes neurais assim, Aham. mas então, não diria, não te garanto que é bem conhecido, bem entendido. Agora, modelos que simulam, que têm algum comportamento parecido, aí eu posso dizer que eu estou tentando Sim, sim. contribuir para que eles sejam bem entendidos. Pode crer. Que massa. Bom, a gente tá, tipo, ó, a gente tá a 51 minutos na live, então a gente tem mais uns Uhum. 10 minutinhos. E aí eu te pergunto, tipo assim, algum ponto, sei lá, porque eu penso, eu posso fazer perguntas, mas eu talvez não faça a pergunta certa. Então, algum ponto que tu acha legal comentar, tanto sobre isso, sobre qualquer é, área, enfim. Legal. Eu acho que assim, os grandes highlights assim do nosso Uhum. trabalho, pelo menos assim, dos que eu mais me empolguei, mais me diverti fazendo, é ver a simulação na prática, ver você, por exemplo, simulando redes neurais reais, pegando as redes e vendo o que acontece com elas, encontrando padrões de sincronização, isso é muito bacana. E outra coisa legal foi poder observar como que você descreve a dinâmica do seu sistema sem ter que resolver cada equaçãozinha, né? E isso se Hum, estender para muitas dimensões e poder até fazer parte de soluções de outros problemas tão complicados quanto, né? Em termos de grau de dificuldade de EDP. Mas assim, ver que a dinâmica é uma coisa intrínseca do modelo e não em si da dimensão. Isso para mim foi um dos highlights mais. Uma coisa que não tem ainda. Isso é spoiler aqui da entrevista. Porque isso ainda não tinha sido. Assim, eles até conseguiram ver que a dinâmica das equações de movimento se mantinha entre as dimensões, mas a conexão da distribuição com o parâmetro de ordem, eles não tinham conseguido provar que aquilo era independente da dimensão. Então pode isso crer. foi um negócio que eu falei, cara, que legal. O modelo ele é meio que Tipo, geral. não vai se aplicar só aos sistemas de neurônios, ou sei lá, pode se aplicar a qualquer sistema, qualquer grupo de osciladores acoplados. Exato. E uma coisa bastante legal que seria até válido enfatizar é que esse estudo não é só uma coisa matemática ou só física, mas envolve muito teoria de redes, que é uma ciência muito interessante, que, por exemplo, putz, se eu não quiser mais trabalhar com isso, todo o conhecimento que a gente tem de dinâmica de sistemas, de dinâmica de sistemas acoplados e caóticos e de redes, isso é muito aplicado a diversas áreas. Então, é um conhecimento muito útil. Né? Não só para você falar como que funcionam redes, como que funciona o cérebro, mas para você ter a compreensão de dinâmicas de sistemas um dos alunos do meu orientador fez um trabalho
com redes envolvendo a dispersão do Covid, por exemplo. Com esse conhecimento de redes, de dinâmica de população Sim, e tudo mais. Então são conhecimentos muito úteis. pode crer, é um ferramentário que você usa para várias coisas. Sim. Tipo, talvez uma última pergunta do Carlson. Será que o comportamento dos neurônios diferem dependendo de certas características, como Ó, essa. sexuais? Ah, olha, eu não tô na minha alçada de responder isso, né? Porque eu estudo modelo matemático e não um Uhum. modelo biológico de osciladores, né? E de neurônios em particular. Mas com certeza, você não pode dizer que numa rede todos os osciladores se comportam da mesma forma. Com certeza você tem Uhum. diferenças até assim anatômicas dos neurônios, dependendo se é um neurônio da área de audição, de visão, tudo isso vai mudar. Mas você falou de entre sexos, de Foi um exemplo da pergunta dele, né? aí assim, eu não faço a menor ideia. Eu só Sei digo lá. que assim, anatomicamente e biologicamente, né? Por exemplo, existem áreas que são mais afetadas por determinados hormônios, por determinadas áreas mais ativas, as áreas menos ativas. Então, tudo isso interfere sim como cada neurônio vai se comportar, como ele é a estrutura dele e tudo mais. Então, assim, por isso que eu Sim. até ressalto mais uma vez que o modelo de Kromoto não leva isso em conta, é bem Sim. simplificado mesmo. É o primeiro modelo, assim, Mas imagina. é o primeiro modelo. Bom, mas pode crer, mas é incrível, tipo, de um modelo assim, você já tira tanta informação, tanta coisa, né? Sim, sim, é muito legal. Enfim, e vai aprendendo daí sobre. É super importante isso, né? Tipo, aprendendo sobre o cérebro. Sim, Fronteira da ciência hoje em dia. exato. Então, tem que fazer. Por isso que essa área eu achei muito legal quando eu comecei a trabalhar nela, que ela é uma área de interconhecimento. A gente, inclusive no nosso grupo de pesquisa, tem um monte de biólogo, assim, um monte de geneticista. Uhum, Então, legal. tem que realmente abusar dessas conexões entre a ciência, parar de ser um pouco orgulhoso, né? Físico às vezes é um pouco orgulhoso, tipo, nós somos. Vai parar de ter esse orgulho da sua área de conhecimento e fazer Uhum. essas parcerias entre áreas de conhecimento que vão levar a boas descobertas, a bons Claro. progressos na ciência. Você traz o seu conhecimento de osciladores acoplados e aí você aprende sobre, sei lá, os neurônios, sobre, enfim, o que os Sim, sim. biólogos já sabem, né? Que é uma coisa que eu Legal. quero aprender muito aqui. Tudo que eu falei é bem, tipo, meu conhecimento, assim, que eu lembro do ensino médio e tudo mais. Aham. Ah, mas eu gostaria muito de aprender sobre realmente estrutura dos neurônios, comportamento, até para melhorar o modelo de alguma forma, né? Aos pouquinhos, né? Já que cada acréscimo de complexidade já é um desafio, né? Já aumenta o desafio exponencialmente, mas é muito legal. Eu gostaria muito de aprender a parte biológica mais a fundo. Uhum. Bom, então acho que é isso aí. Obrigado por topar, participar da live aí. Cara, Eu achei muito massa, aprendi bastante. eu que agradeço o convite, de verdade. Agradeço, inclusive, ao Thales, que foi quem me indicou para você. Ele é um Aham. cara que eu admiro pra caramba. Que E massa. foi um prazer, muito legal a conversa. E obrigado quem também assistiu aí, o pessoal que entrou, fez pergunta. Tamo junto. Pô, valeu. Obrigado então, pessoal que assistiu, que fez pergunta. Obrigado a Ana. E é isso aí, boa sorte aí no trabalho. Publicar os Obrigado, vou papers. precisar. Show. Até mais. Valeu, até mais. Boa noite.